você, Tiago Marcos, qual é o propósito da vida? É uma pergunta que talvez, né, eu pudesse passar aqui 2, 3 dias para conseguir completar essa resposta. Porém, de forma bem resumida mesmo, né, é por aí, como o presbítero acabou de falar. Nós vemos no Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 27, quando estamos lá, se não me falha a memória, capítulo 2 e verso 11, vamos ver uma criação, né? A formação do homem, do ser humano. E o projeto inicial de Deus é façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para resplandecer a glória de Deus para toda a criação. Quando continuamos ali caminhando no Gênesis, nós vemos ali em Gênesis 1:27 que o homem foi feito e foi determinado para ele que governasse. Então, surge daí uma primeira pista de como seria esse governo, né? E aí nós vamos ver que ele diz governe, aí ele diz sobre animais aquáticos, terrestres, do ar, que voam, que se rastejam, etc. E ele continua dizendo, tem autoridade. Então nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, na parte B do verso 6, ele diz, vocês foram chamados para serem reinos e sacerdotes. Então, novamente vem a palavra ali, reino, que quer dizer, tem um sentido de governo, Autoridade. de autoridade, não é uma autoridade política, uma autoridade de impor regras, de respeito, de poder. E o sacerdócio, não é aquele que faz um link entre a criação e o Criador, aquele que é capaz de apresentar as petições, de intercessão, de interceder por aqueles que são necessitados. Então há esse chamado, há esse propósito. Porém, sobre tudo, né, e a gente tem vários escritos em toda a Bíblia, mas tem um que me chama mais atenção, que é o capítulo 1 de Efésios, a partir do verso 12, ele diz assim, Efésios 1:12, ele diz assim, a fim de que nós, os que primeiros, esperamos em Cristo. Porque a carta era para ter sido escrita para judeus. Porque João 1:12 vai dizer que o Senhor, esse Cristo, que qual Paulo está escrevendo aos Efésios, João diz que ele veio para os seus. Porém, os seus não receberam, não aceitaram. Então, Paulo está dizendo aqui, a fim de que nós, primeiro, esperamos em Cristo. Então, ele está falando não para os judeus agora, mas sim para os gentios. E a palavra gentil, na verdade, não é só estrangeiro, não é só povos fora de Israel, mas são os pagãos mesmo da época, aqueles que outrora eram escravos da adoração que o Paulo acabou de falar, de vários deuses. Mas fomos nós, os gentios, os pagãos, que primeiro nos convertemos, que primeiro aceitamos. É isso. E a nós foi dado o nome de igreja. Né? Então, a nós, primeiro, os que aceitamos Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, aqui, o texto paulino, ele deixa fartamente esclarecido que a nossa conversão, e a conversão é o quê? A gente passa por uma cronologia, né? Por etapas. A gente primeiro aceita Jesus como Senhor e Salvador, ali na frente da igreja, nós reconhecemos Ele agora como nosso Deus único, na hora do apelo. A segunda parte é o batismo. E o que é o batismo? Trocando em miúdos, sem entrar em muitos detalhes, o batismo eu morro para o mundo quando eu sou imergido nas águas. E quando eu sou submerso nas águas, quando eu sou imergido, quando eu levanto,
o que quando eu sou imerso eu morro para o mundo, agora quando eu levanto eu ressuscito com Cristo agora. Então agora eu sou essa nova criatura que é para louvor e honra, glória do nome dele. Então esse é o grande sentido, o grande propósito da vida. Para que nós... Esse propósito começa depois do batismo ou já antes já tem um propósito? Não. Depois que... É porque eu quis dar uma cronologia, né? O passo a passo. Porque tem gente que diz, né? Que mas depois que você só começa, depois que batiza, por exemplo, claro que não, né? Mas tem pessoas que dizem que Jesus começou o ministério com 30, aí dizem que o propósito de Jesus começa a partir dos 30 anos. Isso não existe, né? É difícil, para mim, é difícil falar isso, porque se você pegar Apocalipse capítulo 12, vai falar de 3 personagens ali. E ali a gente encontra o sentido da existência. Vai falar de uma mulher, e aí há discussões teológicas, né? Porque católicos, augustinianos, vai dizer que aquela mulher é Maria, e nós, os protestantes, não cremos nisso. Então, aí nós vamos continuar o texto e vamos ver que aquela mulher, né, aí vai dar lá o exemplo. Um sinal foi nos dado no céu, uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas ao redor da sua cabeça. Isso liga lá quando José teve um sonho e começou ali o ódio, os irmãos começaram a... Vixe, nós vamos nos prostrar a ti, que é o mais novo. Jacó pergunta, até eu que sou teu pai vou me prostrar a ti e tal. Só que não era a ele, não é? Que eles iam se prostrar. Então, a gente vê que ali ele está falando das 12 tribos, ou seja, do povo de Israel. Quando em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, nós vemos de fato quem é essa mulher. Essa mulher é o território de Israel. Jesus é israelita, Paulo, porque só quem pode dar nacionalidade, gerar um filho, é a pátria. Somos brasileiros porque fomos gerados pelo Brasil. Então, do mesmo jeito, Cristo foi gerado por Israel e para Israel. Então a mulher ali é o território, não uma pessoa. Nós vemos um dragão, que é uma besta terrível, poderosíssima, que persegue, que levanta perseguição, que promove as guerras, e aqui dali a personificação de Satanás é o inimigo, de fato. E nós vemos por último, e o mais interessante, um filho, que a mulher está para dar à luz. Nós vemos lá em Gênesis 3:15 que esse filho será capaz de pisar a cabeça da serpente, que é o diabo, o dragão, e dali vai ser... Quando chegamos lá em Isaías 7,14, nós vamos ver que um filho vai nascer da virgem. E ele será chamado Emanuel, que tem por tradução Deus conosco. Aí já cumpre Mateus 28, quando o Senhor diz que estará conosco até o fim dos tempos. Então, Emanuel, Deus conosco, essa criança. E aí, por fim, nós vamos continuar, isso é verso 7, o verso 8 diz assim, ó, e a criança comerá leite e mel, para que assim aprenda como fazer separação do bem e do mal. O que é que o profeta está querendo nos ensinar? Que o nascimento da criança, apesar dele ser o rei da glória, ele vai ter uma vida inteira normal. Muitos se assustam quando eu digo que talvez José teve que dar uma palmada em Jesus. Quando Moisés teve que dar um cascudo em Jesus para ele aprender. Porque quando ele diz que ele vai comer leite e mel, ele vai passar pelos processos humanos até que ele aprenda a rejeitar o mal. Ele teve que aprender isso. Está lá no texto, é só criança, né? Então ele teve que aprender esse processo. Aos 30 anos, quando ele aprendeu isso, que de fato iniciou o ministério dele, é a hora que Deus fala com ele. Na hora lá do batismo, Deus diz, aparece lá a personificação do Espírito, que é a pombinha, né, o animal, e João escuta a voz, esse é meu filho, a quem tenho prazer, quem me comprazo. Então ali inicia de fato o ministério de Cristo, certo? Para quê? Para a glória de Deus. Então a vida, como está dizendo Paulo, como tudo isso que eu estou falando, a rejeição, quando um de nós rejeita o pecado, isso é o grande louvor a Deus. Quando algum de nós rejeita a vida de antes
e se entrega a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, isso é para a glória de Deus, isso é louvor a Deus. Então o propósito da vida é isso, rejeitando os nossos pecados, nós conseguimos entoar o louvor agradável, glorificando o nome dele. Então quer dizer,